Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de evangelismo. Lá em Isaías 52, 7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. E assim é aos pés de todos aqueles que se dispõem a espelhar em Cristo na atual sociedade. Nós precisamos entender que estamos vivendo realmente tempos apocalípticos e há uma necessidade de a gente poder usar tudo que existe na tecnologia, enfim, todos os recursos que nos é oferecido pelo próprio desenvolvimento da sociedade, né? Mas tudo tem que ser sempre com a direção do Espírito Santo. Isso que nós temos como missionários, como servos de Deus, entender que nada acontece em lugar algum sem a vontade de Deus, sem a direção do Espírito Santo. E a realidade da tecnologia é bíblico, está muito próximo à volta de Cristo. Então, é mais emergente a gente estar anunciando Cristo, porque a gente sabe que foi anunciado que quando muita tecnologia houvesse, o desenvolvimento da ciência desenvolvesse, que Cristo estava às portas. E as pessoas, mais do que nunca, depois da dialética materialista de Marx, elas estão muito sedentas pelo espiritual, estão buscando em toda parte e não estão encontrando que somente Cristo mata essa sede, né? Ele é a água viva. E então nós temos que aproveitar essa sede que as pessoas têm e falar de Cristo. Então, cristianismo não é uma igreja, não é uma religião. É o próprio Deus que se fez carne para ser exemplo maior, para que a gente se mire nele, né? Cristo foi exaltado por Deus, porque ele cumpriu no Espírito Santo toda a obra de Deus na vida dele, que todos nós devemos buscar esta semelhança de Cristo. Então, na forma de Cristo evangelizar, que a gente tem que estar se mirando, conduzindo as pessoas para Deus. O método de Cristo, basicamente, era a da pessoal, né? O método de evangelismo pessoal e de massas. O pessoal é como ele fez com Zaqueu, como ele fez com a samaritana no poço. É você chegar e no íntimo da pessoa, melhor do que ninguém, para você chegar no íntimo é você ouvir ela, eu sempre digo, dar corda para ela e ouvir as necessidades dela. Você não está ali para ser um chato, né? O povo cristão conquistava, se você for ler lá em Atos, pela simpatia. Nós temos que ser... Cristo era simpático. Cristo atraía as multidões gratuitamente porque ele tinha o brilho de Deus na vida dele. E quando você tem o brilho de Deus, naturalmente, num chamado, as pessoas se atraem para você. Todas as coisas cooperam. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. O teu chamado, Deus vai encaminhar e você vai estar vendo. Por que tem aproximado esse tipo de público? É o seu chamado. Isso incomoda também você. Te incomoda ver aquele sofrimento de determinado povo, né? Vamos buscando, mas isso me incomoda. Ver famílias desestruturadas me incomoda. Ver crianças abusadas me incomodam. Ver a forma como a droga tem levado as pessoas me incomoda. A bebida me incomoda. Então, e esse público, normalmente você está envolto a eles. E você tem que ser atalaia na vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, foi o maior exemplo, depois de Cristo, de ações evangelísticas, que a gente deve estar se espelhando. No livro de Atos é um documento histórico, então, da toda a trajetória de Cristo, do apóstolo Paulo, né? Ele, se for ver lá, ele primeiro entregava,
levava a conversão, entregava o ensino da palavra de Deus, ele consolidava essas pessoas, orientava ao batismo nas águas e sempre dizia para estar em comunhão numa igreja local com pessoas que poderiam e deveriam estar se alimentando mutuamente. E isso é a igreja, né? Onde estão 2 ou 3, Cristo estará no meio deles, no meio de nós. E isso é importante. Ele ministrava então as instruções para todos servirem da melhor forma, com integridade a Deus, a sua igreja, ao semelhante, né? Onde quer que nós estejamos, nós devemos estar esperando Cristo. E então, se a gente for ver onde Paulo passou, ele abriu uma igreja. Ele era sensacional, a gente sabe que ele era um judeu, né? Convertido. Então, o conhecimento que ele tinha naquilo de reino, do mundo espiritual, judaico, que a gente, como ocidente, a gente não consegue conceber isso, infelizmente, mas a gente está rebuscando as raízes e vamos entender, porque a gente tem que buscar essa essência espiritual. Então, podiam continuar então a viagem missionária, ele não se detinha muito tempo, ele deixava a pessoa ali responsável, dava as instruções e já partia para a próxima. Ele não tinha essa necessidade de que hoje a gente vê muitas igrejas, necessidade de concentrar poder e tá supervisionando, controlando, né? Isso, inclusive, chega a ser maligno, né? O negócio é levantar líderes, inclusive, maiores do que nós e deixar que cada um execute a missão que Deus determinou para cada vida. Então, quando ele conseguia consolidar um líder, uma liderança, ele já sabia que podia seguir adiante e continuar a disseminar o reino de Deus. Jesus, os métodos dele de pessoal e de massa, né, que ele falava individual e de massa assim, em cima do barco, que pregava para a multidão, em cima do monte, enfim, as pessoas atraíam-se a ele e estavam ali. Então isso não existe muita diferença. Então, seguindo a Cristo é chegar na alma das pessoas e poder alimentar essa sede do espiritual, que nós estamos, como eu falei, muito sedentos nesse presente século pela mentalidade filosófica que nos domina, pela mentalidade de ver o ser humano pelo que ele tem, pelo que ele pode oferecer e não pelo que ele é na sua essência mais interna e divina, né? Isso é ignorado, isso é inclusive desprezado. As pessoas realmente têm, por causa da mídia tal, e de toda a criação educacional marxista, as pessoas realmente têm focado no que não tem valor. Nossa vida é muito breve aqui nessa terra, a gente tem que focar no que você é, no que você precisa, no que o indivíduo, como Deus nos vê, né? Todo o seu valor único, únicas experiências, ser o único divino que deve ser amado, honrado, respeitado. Então, as técnicas, né, os métodos são esses de Cristo, ou individual ou de massa. Mas as técnicas a gente vai aproveitando como tem na atualidade. Hoje, por exemplo, a gente tem uma grande variedade de recursos técnicos, né? Sons, o telefone, a internet, data show, rádio, televisão, CDs, que até o CD está saindo um pouco de linha, né? Tudo isso a gente pode estar usando para ganhar vidas. E nós temos que usar obrigatoriamente um dos métodos de Jesus, né? Mas vai entrar uma dessas coisas. Eu estou usando aqui para estar passando, enfim, um pouco da minha experiência. Você, onde você estiver, você faça também, porque Deus tem nos dado isso graças a Ele e temos que realmente difundir toda a sua graça, sua misericórdia. O Paulo, então, usava algumas estratégias e usava as sinagogas, né, no caso os templos judaicos, como plataforma. Ali, em Chipre, no Atos 13:5, ele usou essa estratégia. Em Antioquia da Pisídia, no Atos 13:14, Icônio, Atos 14:1, Tessalônica, Atos 17:1-2, na Bereia, Atos 17:10-12, Atenas, Atos 17:17, em Corinto, Atos 18:4 e em Éfeso,
Atos 18, 19. Então, essas sinagogas serviam de base para encontro, no caso, para as futuras igrejas locais. E assim ele foi plantando igrejas nos locais que ele podia estar se adentrando na sinagoga. Hoje a gente não tem, óbvio, esse espaço, né? Mas nós temos muitos outros, nós temos inclusive as próprias igrejas, né? Que necessitam de um novo ânimo, né? Nós como missionários, como servos de Deus, o Espírito Santo nos leva, enfim, para estar falando a nova onda, enfim, como o Cunningham falava, missionária, das profissões, das ações, o que Deus tem te colocado para influenciar essa sociedade. A gente tem que estar usando esses espaços. Naquele tempo podia-se usar o rabino, porque, na verdade, Jesus era judeu, Paulo era judeu e tantos outros, e ele se usava na sinagoga, porque ali era que o judeu ele vê muito a coisa espiritual, não vê muito como religião, né? É uma fé, é o que ele é, faz parte da essência dele. Outra coisa, além das sinagogas, é o plano cultural, né? Nós temos visto que a nossa sociedade está imersa na cultura subversiva marxista. Mas existem vários povos nesse núcleo. Existem os povos, os skatistas, os homossexuais, as prostitutas, os travestis, os mendigos, os índios, né? Existem muitos povos no mesmo povo brasileiro. E cada um, né? Os skatistas, os surfistas, como a Bola de Neve, cada um tem um público que vai entender, que você, o único, vai entender a linguagem dele, que você, o único, vai amar e vai querer. Na verdade, devemos amar todos, né? Mas assim você vai ter um jeitinho especial para conversar com eles, porque só você entende. Você que já passou por depressão, você que já passou por síndrome do pânico, você que já perdeu um ente querido, somente quem já passou consegue falar com outro que está passando, porque a dor, a experiência de vida é única. E isso te faz um ser único, especial. Aquilo que Deus tem te colocado. Restaurar casamentos, resgatar almas feridas desde a infância, de abandono, de rejeição. O que Deus tem dado, isso façamos. Então, o plano cultural é muito importante a gente estar frisando, porque ali é onde a cultura tem sido destruída por ideologias políticas, e a gente tem que estar tocando nisso, né? E ter misericórdia por essas pessoas, amar todas as pessoas, e é isso que Cristo vem nos ensinar. E no plano religioso, né, como eu falei, o Paulo era um judeu convertido, e os judeus, por incrível que pareça, no que eu estudo, assim, eles não têm um coeficiente de proselitismo, de estar querendo ganhar adeptos. Para ver como a nossa consciência... Cristo disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você é o evangelho. Com Cristo você deve ser igreja vivendo Cristo. Então, assim, resgatar essa mentalidade judaica de ser igreja. Cristo disse, ide. Os judeus são espiritualmente. Eles crescem espiritualmente, eles são onde eles estão, eles têm as tradições deles, a partir do Antigo Testamento tem que fazer tudo. Nós, como cristãos, devemos ser em todo o tempo, né? Aquele negócio do dízimo 10%, nós somos 100%. Se Deus pedir, não é só 10%, ele não vai, ele te tem inteiro, e se ele te falar, você não sentir no coração, você não vai, é só 10%. Não, porque nós temos essa mentalidade. Nós temos que entender que é muito mais do que uma religião, é muito mais do que ganhar adeptos, mas sim levar o reino, levar o nome de Cristo. Esse que Paulo, como judeu, entendeu. Ele entendeu que Cristo veio para consumar tudo aquilo prometido que estava no Antigo Testamento, que eles não concebiam, que até hoje não concebem. O Messias, ele acha que vai vir como um líder aqui na terra. Cristo foi um líder aqui na terra pelo brilho que ele resplandecia de
do Espírito Santo, da presença de Deus que ele refletia. Mas ele veio para... Tudo que ele fala é linguagem espiritual. Ele está se referindo à nosso próprio desenvolvimento de alma e espírito, que a gente consiga expandir isso. A gente consiga ser em toda a plenitude um com Deus, como Cristo era um com Deus. E isso é muito mais do que religião. Isso é muito mais do que ganhar adeptos. A gente não quer adeptos. A gente quer filhos de Deus. A gente quer pessoas em toda a sua essência, vivendo o reino e espelhando Cristo em cada instante da sua vida. E é isso que a gente tem que entender. Então, a gente consegue, um líder, no caso Paulo, consegue, religioso de outra religião, entender isso, que foi como Paulo. Eu entendi. Eu sou, Cristo me fez, Cristo me deu, eu não preciso mais estar pagando penitência, não preciso mais estar sofrendo a culpa de ter feito algo. Cristo levou. Então eu errei, eu reconheço que eu não consigo sozinho, mas Ele me restaura, Ele me dá força para eu perseverar. Quem tem uma religião, quando erra, cai fora. Eu errei, eu não consigo, desiste, é mais fácil. E porque entende que eu não posso estar ali porque eu não consigo. Mas se você quer, você vai ser perdoado quantas vezes for necessário. E Ele vai te ajudar. Vai chegar o dia que você vai vencer. Você vai vencer. Ele tira a vontade. No caso da droga e de tantos outros vícios, Ele tira. Tem umas pessoas que são mágicas, realmente acontece de forma mágica. Mas isso não é para todos. Cada um tem o seu desenvolvimento, o seu caminhar. E não cabe a nós. Mas o que nos cabe é crescer como indivíduos, ter paz, saber que tudo que você vive no seu vício, no seu malefício, tudo que traz contenda na sua casa, é porque tu tem que crescer nisso. Tudo que te faz sofrer, nós temos que crescer nisso. E ali é que tá, a gente conseguir entender o propósito de Deus e ir mudando o nosso jeito de ver, assimilar que nós estamos com Ele o tempo todo. Mesmo a gente se afastando, Ele está com a gente. Ele não deixa a gente. A gente é que se afasta e vira de costas. Foi Adão que se escondeu. Mas Deus sabia que ele estava lá. Quem te falou que estava nu? Ele sabia que ele tinha errado, mas ele não sabia o que fazer. Ele se esconde. E é assim que as pessoas fazem, se escondem. Não adianta. Não adianta se esconder, não adianta fugir. Não é religião, é Cristo. Cristo está igual. A gente consegue esses líderes, no caso, quantas pessoas de religiões afro, né, conseguem entender a religião afro, para você perceber, são pessoas boníssimas, tem algumas pessoas boníssimas. Muitos fazem trabalhos pelo dinheiro, não sei como é que consegue ter consciência tranquila, ganhar dinheiro, enfim, movimentam, manipulam o mundo espiritual por dinheiro, para maldade, muitas vezes. Mas assim, quando consegue ver que é tudo aqui pra terra, eu quero aquele trabalho, eu quero aquele homem, eu quero aquilo. Gente, isso aqui é muito medíocre. É o desenvolvimento espiritual individual com o próprio Deus que Jesus nos dá. Então, é tudo. Quando a pessoa se dá conta e que existe esse poder maior no sangue de Cristo, onde, quando mencionado com poder o nome de Jesus, o mundo espiritual estremece. E é isso que nós temos que buscar. Os espíritas também, pessoas boníssimas, eu conheço, estão ali buscando desenvolvimento espiritual, nos dons, que muitas vezes foi Deus que deu aquele dom. Jesus poderia estar com o Espírito Santo potencializando aquele dom. Estão indo ali porque ali eles dão métodos de desenvolver melhor aquele dom, que poderia estar sendo usado para esse reino. E de certa forma eles conseguem, Deus tem misericórdia e consegue muitas vezes ajudar as pessoas. Também muitos não têm discernimento e espíritos zombeteiros se usam. Então, se vocês entenderem, tudo depende de discernimento do Espírito Santo. Por isso, vai entrando, entenda, não julga as pessoas.
elas têm que entender que existe um Cristo que pagou todo o preço e que cabe o exercício individual de desenvolvimento, não dependendo de teorias, mas o Espírito Santo disse que nos instruiria de todas as coisas. E é isso que a gente tem que buscar, e é isso que a gente tem que ensinar para as pessoas. Amém? Na atualidade, então, nós temos que nos embrenhar em todas as áreas, é o que eu tenho falado. Política, na educação, na justiça, na mídia, em todas as áreas. Ali no seu bairro, ali com seu vizinho. Onde nós tivermos oportunidade de estar anunciando ali, a gente tem que entrar e fazer. E espelhar Cristo, as pessoas não sabem. E assim, né, da última onda missionária de Cunningham, é as profissões. Então, muitas vezes vieram pessoas aqui para o Brasil, se converteram e voltam para sua nação. E lá elas rebuscam as suas tradições, porque Deus não é contra a cultura dos países, Ele é contra o pecado da cultura. Então é muito bonita as culturas, muito bonita a nossa cultura, né, dos índios, é muito bonita. Inclusive o carnaval, o problema é todo que está atrás da prostituição, das drogas, do aliciamento de crianças. Então, o pecado das culturas é que estraga as coisas. Deus sabe que o povo cristão é um povo que, na verdade, não é que Deus sabe, nós somos um povo feliz. Nós espelhamos, quando nós temos Deus na nossa vida, por mais que a gente tenha circunstâncias difíceis, a gente sabe que Deus está cuidando e tem propósito tudo aquilo. E aí a gente tem que estar batalhando para que Cristo seja visto. Então, tá falando de Cristo o tempo todo. Então, aproveitar essa atualidade que a gente tem, onde você estiver aí no seu trabalho, na escola, falar de Cristo, Deus ser louvado. Hoje em dia também se usa muito de campanhas e cruzadas de evangelismo. Até isso eu não tenho percebido tanto mais. Mas quantas pessoas, o Bank lá na África e tantos outros missionários muito reconhecidos conquistam massas, né? Com milagres e maravilhas de curas. Isso eu acho maravilhoso, acho um dom maravilhoso realmente que nós temos necessidade, né? Deus está sendo glorificado em meio ao incrédulo, porque o incrédulo precisa ver para crer. E quando muitas vezes não se converte mesmo assim, mas é uma inspiração para a igreja que está, enfim, andando, tentando, com uma visão às vezes meio limitada, mas tentando do seu jeito ampliar o reino, crescer a sua igreja, porque a igreja de Cristo é uma só, e tendo Cristo na frente e querendo servir Ele que vai fazer, Ele que vai levar, Ele que vai ser glorificado, é isso que importa. Então a gente não deve estar brigando entre nós com essas besteiras, e onde a pessoa sentir paz de estar junto com os irmãos congregando, glória a Deus, né? Então Lucas, ele usa o verbo grego lá da campanha de Chipre do Paulo, dierchomai, com cedilha, não sei como é que se fez, dierchomai, sei lá, que significa atravessar. E há quem diga que é errado esse termo porque teria atravessado, né? Não, atravessar no sentido de uma turnê evangelística por toda a ilha, né? E de Chipre. Então, Paulo fez todo esse trabalho ali, ele mencionou 32 países, então 54 cidades, 9 ilhas, então em Atos, né, daquele arquipélago. Em Listra e Derbe também, diz que ali, em 14, 17, Atos 14, 17, pregavam o evangelho. Onde quer que iam, então estavam pregando. Paulo, no caso, e Barnabé. Outra cruzada evangelística. E as campanhas da atualidade, né? Muitas pessoas criticam as campanhas de hoje em dia. E é complicado, né? Porque muitas vezes vem um pregador de fora, já aconteceu aqui na nossa cidade, e desvirtua um pouco o evangelho, se utiliza da manipulação sentimental das pessoas para tirar dinheiro, para
enfim, manipular de certa forma, traz um peso espiritual. Isso é muito difícil, né, para a igreja local que chama. Igualmente, se a igreja não está preparada para amparar depois desses novos convertidos de campanhas, se perdem facilmente. Então, há que se preparar uma equipe que venha estar acompanhando depois desse povo. É uma coisa que se bate muito na tecla. Não adianta você ganhar uma vida e depois você tem um filho e larga o bebê sozinho no meio da rua, sem alimentar, sem sabe? Normalmente que se diz, quando se faz evangelismo aleatório, assim, de rua, enfim, encontra alguém, procure uma igreja, né, que pregue a palavra de Deus, né, com verdade, em essência de Cristo. Então, o ideal é o que o Espírito Santo orientar essa pessoa, onde ela sentir paz, ou se você não tem um amigo que lhe convidou algum dia para uma igreja, né, vai lá. E se você não sentir, se sentir incômodo alguma coisa, tá aqui meu telefone, entre em contato com qualquer coisa, né, ter discernimento para não vir a derrubar um desses pequeninos no reino de Deus. Porque eles estão querendo, de certa forma, receberam aquele alimento, refrigério inicial e precisa ser cuidados, né? Então, o discipulado é muito importante para cuidando dessas almas. Então, outras diversas estratégias que tem, então, nas casas, né? O Paulo foi uma estratégia muito utilizada. Então, ele pegava a sinagoga, depois ele seguia para as casas das pessoas. No caso da casa de Tito, né? Depois teve o apoio de Crispo, que era um líder de uma sinagoga, lá em Atos 18, 7 e 8. Da mesma forma que fundou a igreja de Filipos, na casa da empresária Lídia, em Atos 16, 14 e 15. E em Éfeso, então, ele começou também numa sinagoga, em Atos 18 e 19, e continuou também em casa, em Atos 20 e 20. E até hoje, a gente sabe, né, nós estamos vendo essa experiência, não sabemos até quando, mas Deus que decide todas as coisas. A maioria das igrejas começa nas casas. As pessoas se reúnem, querem ter uma palavra, eles já encaminham uma pessoa que tem uma palavra de refrigério, confiança das pessoas, e ali ela está compartilhando, zelando pelas almas que estão querendo um aconchego, né? Então, as casas das pessoas, a sua casa, esteja aberta para receber ou para ir na casa das pessoas, falar de Cristo, se você for convidado, porque se você está sendo convidado, é porque certamente você tem algo a passar para elas, e não se furte de estar passando, de estar fazendo essa tarefa. Então, isso é muito comum hoje e a gente deve sim estar aproveitando. Outro que é muito comum é nas praças, né? Nas praças, então, você deve ver aqueles carros de som, aquelas caixas de som, microfone, aquela senhorinha de bibliazinha ou senhorzinho de bibliazinha na mão, né? Bem humildes normalmente. Porque, na verdade, existe um chamado, um grito dentro de si de estar anunciando, e a pessoa é o que ela tem, e glória a Deus, né? Em conquista, muitas pessoas estão ali desamparadas na praça. Normalmente ali tem aposentados, tem pessoas prostitutas, enfim, meninos de rua, situação de vulnerabilidade, e eles estão ali falando do amor de Deus. Glória a Deus. Então é um modelo bíblico, sim, e deve-se ter um pouco de discernimento, né? Se é a hora, né? O horário para não atrapalhar o descanso das pessoas, tal, se utilizando e divulgando o reino de Deus, propagando o reino de Deus. Outro que é muito utilizado é nos centros acadêmicos, graças a Deus. Afinal, o Estado é laico, né? E deve respeitar todas as religiões. E por que não aproveitar esses espaços, né? Pedir, se tem ali sobrando, abençoar vidas, orar até pela instituição, enfim. Mas o importante é que seja pregado ali, porque pela educação da ideologia marxista, que domina todas as áreas da educação, principalmente as instituições superiores, ensino superior. Então, você vê ali a fragilidade das pessoas, muitas vezes são jovens que vêm de outra cidade, estão ali sem amparo algum da família, desanimados, muitas vezes caem, porque vem uma mentalidade mais juvenil, assim, da bebidice, enfim, tá trazendo, vamos ali participar com a gente, né?
Se você sentir no coração, você vê um jovem nessa situação, esteja com ele, juntinho, ajudando. Então, Paulo ali, ele teve essa experiência lá em Atos 17, 19, 22 e 34. Usando os grandes centros urbanos também, Paulo procurava esses centros urbanos e fundava as igrejas, futuramente depois, e assim ele foi fundando onde ele passou. Ele alcançou, então, as pessoas para Cristo, através das campanhas, né? E a gente deve estar fazendo também isso, campanha evangelística, fazer o tour pela cidade. Por que não? Forma um grupinho ali de pessoas que estão com o mesmo afã. E o que Deus tem colocado no coração, implementa. Porque Deus, se você não fizer, meu amigo, você vai sofrer fatalmente. Vai morrer. A nossa alma só se completa, só sente paz quando a gente cumpre. Até lá é ferida, é cansaço, é farto. Que Deus dê discernimento para que não chegue esse peso. E é muito, muito importante a gente frisar que quando você vai falar do reino através de Cristo, você deve ser simpático, como fala Altas, mas assim, 1 Coríntios 9, 22, Paulo diz assim: fiz-me tudo para todos e por todos os meios chegar a salvar alguns. Então assim, às vezes tem aquele líder, aquele pai de família, e eu já passei por essa dificuldade. Você vai para uma cultura, no caso do Uruguai, aconteceu comigo, e outras religiões mais humildes, tu acaba falando algumas palavras que as pessoas não entendem. Na hora você não se dá conta, porque para ti, né, no caso, pela misericórdia de Deus, eu tenho 2 faculdades, mas assim, pode ser fácil, uma coisa normal, corriqueira, mas muitas vezes as pessoas não entendem, né? E é tão, não é falta de amor, porque eu tento chegar ao simples, tento fazer, mas às vezes não consigo, né? Então a gente está tentando fazer esforço, que é o que eu tento, enfim, enfim, mas a gente percebe a dificuldade, né? Então a gente tem que... Você quer falar com mendigos? Não vai de salto alto, né, minha filha? Não vai de brincão, batonzão e suspeitando de fora. Então, assim, tem tudo uma circunstância, né? Óbvio que não vamos, eu tô falando assim, que é você se colocar igual, em termos de aparência, no caso, a se colocar na linguagem, na simplicidade da forma igual. Né? Você vai falar com uma prostituta, lógico que você não vai se vestir com ela, mas você vai estar do lado ali como uma igual. Ah, mas você não é prostituta. Claro que não vou fazer, mas você vai sentar no chão com ela, você vai levar, na verdade, algumas experiências que eu já tive, você sabe, na verdade, o coração dessa pessoa. Sabe qual é o coração dessa pessoa? Solitário. Porque ela está buscando as coisas desse mundo. Ela está muitas vezes buscando o ganha-pão para os seus filhos. E ao mesmo tempo, ela está ocupando o tempo dela. Ela está ganhando mais dinheiro. O que ela ganha num dia, ela ganha, às vezes, em 2 meses, em trabalho formal. E ela consegue sustentar os filhos dela. É muito complicado a gente julgar. É muito complicado, mas tenho uma certeza. Essa pessoa tem uma alma solitária. E ela precisa saber que é amada. E ela precisa saber que ela pode recuperar essa dignidade. Porque ela sabe que aquilo não é vida. Tem que se submeter a tanta nojeira muitas vezes. Por causa do dinheiro, simplesmente. Porque ela vê o mundo como só isso. A gente sabe, a gente tem falado, não é só isso. O mundo é só uma passagem.
vida passa muito rápido. E ela precisa muito desse amparo. Precisa muito ser amada. E nós amamos elas. Nós amamos os travestis. Nós amamos os homossexuais. Nós amamos os mendigos. Nós amamos os drogaditos. Nós amamos. Tanto amamos que a gente diz, tudo isso que você está fazendo, passa. E não é isso que você é. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que o seu erro. E você sabe. Porque todo vício nos aprisiona, nos adoece, nos cauteriza a mente. A gente só vive naquele círculo vicioso sem fim. Não vale a pena. As estratégias evangelísticas, então, usada hoje, na simplicidade, então, sendo você mesmo, abordando, você tá ali no ônibus, que não falar, o tempo tá, será que vai chover? Eu sou cristã, não sei o que, você conhece Cristo? Ou então você vê uma pessoa e diz, posso orar por você? Evangelismo de impresso é muito comum, né? Sempre tem um folhetinho para estar distribuindo. Vai saber, né? Às vezes vê uma pessoa triste, não tem tempo de conversar, ela vai subir logo no ônibus e entrega. Presença, então muitas vezes uma camiseta, um adesivo, né, no carro. A pessoa às vezes está dirigindo, vê aquele adesivo na frente. Confia em Deus. Deus é fiel, vai saber. Então a pessoa vai ser tocada por aquilo. Deus fala de diversas formas, importa ele que faz todas as coisas. O testemunho de vida é o melhor, eu continuo dizendo, a melhor forma de levar Cristo. O que você viveu, o que você era, as pessoas veem a mudança e isso não tem como mentira, não é. Convidar amigos para ir na igreja, se você não sabe o que falar, né? Lá tem pessoas que podem te ajudar. No trabalho, então tá falando com as pessoas também, tá convidando. Cursos, ação social. Então, se você pode ajudar uma pessoa a tá crescendo, né? No caso, eu acho muito, muito válido. Eu creio essa visão, eu tenho. Nós temos que unificar com a política projetos que venham a resgatar as vidas do inferno, da miserabilidade. No caso, os públicos que estão à margem da sociedade mesmo, como tudo isso que eu tenho falado, da prostituição, da mendicância, travestis, prostitutas. Nós temos que dar subsídio presidiários, subsídio para que as pessoas possam se reestruturar como cidadãos, que nem é uma palavra correta, nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, é maior, mais que cidadãos. Nós temos que ajudar essas pessoas a estarem se fazendo, ser responsável por si próprias, né? Sem estar numa atividade degradante como indivíduo. Então, tá fazendo com ações sociais, né? Particularmente, principalmente agora em tempo de crise, quanto à ação social, eu prefiro que as pessoas foquem em estar distribuindo comida para famílias que estão com os pais desempregados, mães no caso, e tá ajudando essas pessoas nesse sentido, porque tá bem complicado. E porque os casos de mendicância que eu acompanhei e tal, inclusive eu vi de boca de pessoas que saíram da rua, tá? Cerca de 90% dos que estão na rua nessa situação estão ali porque querem. A infraestrutura municipal, enfim, governamental, eles amparam essas pessoas. Eles podem ter em determinados lugares conseguir comida, conseguir abrigo para ficar, mas eles não querem. Eles gostam da liberdade de ir e vir sem ter que dar satisfação para ninguém. Eles gostam de, enfim, de estar sendo servidos. É muito cômodo. Inclusive, e isso é ruim porque tem muita gente que está ali, que é os 10%, e não quer. E acaba, né, nós temos que encontrar esses 10% que querem. Porque a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer, a gente não pode fazer muita coisa, né?
O Espírito Santo, o reino de Deus é para todo mundo. Mas tem uns que não querem. E é o livre-arbítrio. A gente tem que respeitar. E a gente não pode também estar gastando energia, né, a pérolas aos porcos, com quem não quer. Não quer. Né? A pessoa tá ali com depressão, tá ali nas drogas, não quero. Né? Olha, né, tô aqui para te ajudar. Vamos sair dali. Tá ali, o que você precisar, eu tô aqui, ó, do lado. Mas se a pessoa quer estar ali, gente, você vai ficar ali alisando as feridas dela? Não mesmo. Amor, então, sempre tá doando, você percebe, às vezes, de repente um casaco que você não usa, deixa, agora em tempo de frio, deixa no carro, você de repente vê algum frio, dá pra pessoa. Olha que maravilha. Um tênis, às vezes muitas pessoas, várias vezes já aconteceu, estamos ali fazendo evangelismo, de repente sente no coração, a gente tira o próprio tênis, dá pra pessoa que tá de pé descalço. Amém, glória a Deus. Então, vê sempre as necessidades das pessoas, né? Se você vê a necessidade de alguém, por que não ajudar? A pessoa está procurando um trabalho, você sabe que tem alguém que está procurando alguém para trabalhar. Põe em contato, ajuda. Uma pessoa está precisando de orientação, no meu caso, está com dor, não sei o que para fazer. Infelizmente, muita gente se aproveita. Isso que é triste. Pessoa que pode, né? No caso, eu sou uma profissional. Mas, sabe, eu nunca vou me negar de ajudar as pessoas. Nunca. Mas assim, como é bênção você... Por isso que diz, melhor é dar do que receber. Se você tem condição de dar, se você tem condição de abençoar, se você tem condição de comprar algo de alguém, mesmo que você não precise, claro, não vai comprar um carro, né, se você não precisa, alguma coisa grande no caso, mas assim, coisas pequenas para ajudar as pessoas, abençoar as vidas. Faça, não custa nada, né? Porque afinal de contas, como vamos repetir o tempo todo, a vida é muito breve e a gente está aqui para refletir Cristo, abençoar vidas. Evangelização então do toxicodependente, hospitais e asilos. Quantas pessoas estão ali que não recebem visita nunca, estão ali feridas, enfim, precisando de um conforto, né? No caso da capelania. Na vizinhança, né? Às vezes levar um bolinho lá pra pessoa, né? Cuidado. Muitas pessoas moram sozinhas, não tem que contar, você oferece uma ajuda para levar uma sacola. Chá de mulheres é muito utilizado, assim como o jantar de empresários, né? Da Donep, que é um trabalho muito bonito. Eles ministram a palavra de Deus, a partir dos testemunhos maravilhosos. A partir da informática, internet, que a gente tem feito, né? Internet, assim, aproveitar, seja fazer vídeo, seja compartilhar posts, que possamos estar levando refrigério para as pessoas. Através da música, a música ali chega, né? Às vezes é uma música incomoda, tal, funk no caso, uma música evangélica, uma coisa, muitas vezes irrita endemoniados, principalmente, uma música muito pentecostal. Então, põe uma melodia de fundo evangélica. Pronto. Às vezes muitas pessoas nem reconhecem, mas o espírito vai estar ali. A intenção vai estar ali. Por algum presente, né? É muito utilizado pelos gideões internacionais, a distribuição, os pais são, inclusive, do Novo Testamento. Você já ganhou esse presente, né? Eles falam. E eles distribuem. Muitas vezes você pode dar um chaveiro, sei lá, algo que... lembrei de ti, né? Lê essa frase cada vez que você tiver. Ou tá aqui uma camiseta, nem sabe o que significa ali, mas tem uma frase bonita que é um versículo, né? Glória a Deus. Uma Bíblia personalizada, você dá uma Bíblia bonita para um jovem, ou o próprio nome da pessoa. E a abordagem evangelística, importante a gente não intimidar as pessoas, amar as pessoas. O amor vence todas as barreiras. Respeitar, né, a crença dela, se ela não é a mesma crença que você. E deixar que Deus faça a obra, isso que importa. Ser simpático. Nós devemos, então, ser perseverantes, né, no testemunho, ganhar a nossa casa. A nossa casa se baseia muito pelo que a gente fazia. Muitas vezes nem é o que a gente fazia, na verdade, como eles estão, naquela mentalidade de sempre.
Quem não é crente acha que não precisa mudar, né? Acha que eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Mas você perseverar no amor, na graça, constranger, né? Eu digo até jogar para Deus, falar para a pessoa, ó, te vira com Deus aí e tu te preservar. Né? Muitas vezes a gente acaba insistindo, sendo até chata, né? Se a pessoa quiser alguma coisa com você, no caso dentro de casa, ela vai ter que ser se visto com Deus. Ela vai ter que te respeitar como ser santo, íntegro, amável e disposto a estar junto que tu é, que você é. Porque sem respeito mútuo as coisas não conseguem andar. O importante é que você esteja refletindo Cristo, né? Respeitando, né? Sem agredir. Não agrida, não precisa. Mas tendo o teu espaço, né? Você é um ser que merece respeito. Viver então nessa paz, sendo feliz na alegria de Cristo. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.